Amados irmãos em Cristo Jesus, nessa rica oportunidade que Deus, pela sua misericórdia, nos convida a estar aqui, nos orienta a estar aqui, por isso Ele concedeu essa oportunidade para nós falarmos da Bíblia, falar da sua palavra. E nós vamos ver aqui a importância do Gênesis. Do livro de Gênesis. Tanto quanto esse livro é importante. A Bíblia não poderia ser completa sem o Gênesis. O Gênesis é o começo de todas as coisas. Foi lá que Deus criou os céus e a terra, fez as águas se abrir e aparecer terra seca, plantou um jardim, colocou Adão no jardim. Então, tudo que Deus fez, Ele fez com todo carinho e especialmente para o homem. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. O livro de Gênesis, irmãos, é absolutamente necessário para encontrarmos respostas às questões mais importantes. Existem muitas perguntas e o livro de Gênesis é o manual de respostas para essas perguntas. Sem este livro, irmãos, não teríamos como lidar com questões essenciais como a existência de Deus e a origem do homem, da família, do mal, da salvação e do julgamento divino. As grandes verdades expostas na Escritura têm sua origem e seu fundamento no livro de Gênesis, o que significa que o cristianismo não poderia ser plenamente entendido sem os fundamentos postos neste livro. Ver aí, irmão, a importância do livro de Gênesis, ou Gênesis e sua absoluta necessidade. Ok? Haroldo Willmington. É isso. É enfático quando diz que os 11 primeiros capítulos de Gênesis, são absolutamente vitais para a compreensão adequada dos outros 1778 capítulos da Bíblia. Aceitando-os em seu valor nominal, não haverá nenhuma dificuldade com o restante do Antigo Testamento, do Antigo e do Novo Testamento. Nós vamos destacar aqui algumas razões porque o livro de Gênesis é necessário. Razões pela qual nós sabemos que todas as respostas estão em Gênesis. Primeiro, para explicar a existência de Deus. Somente Gênesis pode explicar a existência de Deus. Os outros livros falam também da existência de Deus, mas sempre buscando a orientação do livro de Gênesis. Gênesis não discute a existência de Deus, apenas afirma o autor não começa seu relato defendendo a existência de Deus, mas sim mostrando Deus agindo como um ser autoexistente
autossuficiente e eterno e onipotente. Irmãos, tudo que existe foi criado, mas Deus é incriado. Irmãos, ninguém criou Deus. Pois é o Criador. Tudo que existe foi criado. Aliás, tudo que existe teve um começo. Mas Deus é ante o começo, pois o Eterno e o Pai da eternidade. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Nós podemos aqui, irmãos, parar um pouquinho e ver que no Gênesis nós encontramos o primeiro relato, nós temos o capítulo 1 e o segundo capítulo relatando o que aconteceu no primeiro capítulo. Então, é como se você estivesse contando uma história para uma certa quantidade de pessoas em um primeiro turno e no segundo turno alguém contasse essa mesma história que você contou no primeiro turno. Mais ou menos assim. Irmãos, aí veja bem, Deus passou a existir com a criação, pois quando tudo foi criado no princípio, ele já existia em glória eterna. Santo Deus de Israel, aleluia, Jesus. Em segundo lugar, irmãos, para explicar a origem do homem. Qual é a origem da vida humana? Somente a Bíblia somente o livro de Gênesis pode explicar com clareza qual a origem do homem. De onde o homem procede? São perguntas que Gênesis responde. O homo foi criado ou procede de um ancestral comum? Somos produto de uma violação de milhões e milhões de anos? Procedemos dos símios ou a vida humana é distinta dos demais seres? O livro de Gênesis, irmão, mostra que o homem se distingue dos animais, das demais criaturas, porque foi criado à imagem e semelhança de Deus. Somente o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. Os outros seres, não. Relato esse que isso você encontra em Gênesis capítulo 1, versículo 26 e 27. É um ser físico, irmãos, mas também espiritual. É um ser social e também moral. E pode relacionar-se com o Criador e dominar sobre as demais criaturas. Isto, o homem que Deus criou. Em terceiro lugar, irmãos, Gênesis explica a origem da família humana. O livro de Gênesis nos ensina sobre a origem da família. Deus criou o homem e a mulher à sua imagem e semelhança. E depois abençoou e o ordenou que crescesse e multiplicasse. Deus criou, abençoou e ordenou. Bem como que dominasse sobre as aves dos céus, os peixes do mar e os animais que rastejam na terra. Deus instituiu o casamento e deu diretrizes para o funcionamento do mesmo. Irmãos, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Em quarto lugar, irmãos, há uma necessidade
para explicar a origem do mal. De onde procede o mal? Qual é a sua origem? Se Deus criou tudo perfeito e avaliou sua criação como nota máxima, por que o mundo mergulhou em densas trevas, rebelando-se contra o Criador? Por quê? Vamos lá. Houve uma rebelião no mundo angelical e também uma rebelião no mundo, rebelião dos nossos primeiros pais. Certamente, o anjo de luz caiu depois da criação do homem. Se Deus não tivesse criado o homem, o anjo de luz ainda estava lá. Mas ele criou o homem e forçou ele descer. Tá, irmãos? Só para atormentá-lo, só para acusá-lo. Tá, irmãos? Porque o mundo mergulhou em densas trevas, rebelando-se contra o Criador. Houve uma rebelião, isso aqui eu já falei, né, irmãos? Angelical e também, certamente o anjo de luz caiu depois da criação do homem com a sua sagacidade. Introduziu os nossos pais à rebelião contra Deus, precipitando toda a raça humana num estado de depravação e miséria. É isso mesmo. O mal atingiu não apenas os seres angelicais e os homens, mas toda a natureza. Prezados irmãos em Cristo Jesus, numa outra oportunidade daremos o 5º lugar e o 6º lugar, de destaque para a necessidade do Gênesis, ou Gênesis, sua absoluta necessidade. Creio em Deus que você tem entendido, compreendido e que agora vai se inscrever e ativar o sino de notificação e compartilhar este vídeo. Muito obrigado. Deus em Cristo abençoe a todos, em nome de Jesus.